Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. A semana 3 começa com uma sistematização de conceitos. Simbolicamente representamos por D de n, D entre parênteses n, o conjunto de todos os divisores de um número natural n. Para indicar os divisores de um número natural na linguagem de conjuntos, escrevemos esses divisores entre chaves separados por vírgulas. Por exemplo, os divisores de 24, nós colocamos D, entre parênteses 24, e aí o conjunto dos divisores de 24 é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Veja que eles estão separados por vírgulas e entre as chaves. Agora que nós vimos como deve ser representado o conjunto dos divisores de um número natural, nós vamos fazer a atividade 1. Escreva o conjunto de divisores dos números abaixo. Você vai ver que as respostas estarão escritas com cores diferentes, tá? No decorrer das atividades vai ficar claro por que eu fiz dessa forma. Letra A, conjunto dos divisores de 1. Apenas o número 1. Letra B, conjunto dos divisores do 2. Apenas número 1, número 2. Letra C, conjunto dos divisores de 3. Apenas o 1 e o 3. Letra D, conjunto dos divisores de 4. 1, 2 e 4. Letra E, conjunto dos divisores de 5. O 1 e o 5. Letra F, conjunto dos divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. Letra G, conjunto dos divisores de 7. 1 e 7. Letra H, conjunto dos divisores de 8. 1, 2, 4 e 8. Letra I, conjunto dos divisores de 9. 1, 3 e 9. Letra J, conjunto dos divisores de 10. 1, 2, 5 e 10. Letra K, conjunto dos divisores de 11. Apenas 1 e 11. E letra L, conjunto dos divisores de 13. Apenas o 1 e o 13. Número 2. Observe o conjunto dos divisores dos números dados na atividade anterior. Depois, responda às perguntas propostas. Eu vou explicar por que eu escrevi utilizando cores diferentes, tá? Os conjuntos que estão escritos em vermelho são aqueles em que os números só possuem dois divisores, o 1 e o próprio número. Dá uma olhadinha aí e você vai ver isso. Já os conjuntos que estão escritos em azul são daqueles números que possuem mais de dois divisores. Eles são divisíveis por 1, por eles próprios, e eles têm também pelo menos mais um outro número como divisor. O 1 é um caso específico, ele só tem um divisor, então eu escrevi ele de verde por causa disso. É um caso à parte. Letra A. Quais desses números têm apenas dois divisores naturais? Vamos lá? São os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Letra B. Quais têm mais de dois divisores naturais? O 4, o 6, o 8, o 9 e o 10. Letra C. Quantos divisores naturais tem o número 1? Somente o próprio 1, não é isso? Agora um outro quadro aí de sistematização de conceitos. Preste bastante atenção aos dois conceitos que são mostrados aí. Um número natural que possui apenas dois divisores diferentes, o 1 e ele próprio, é chamado de número primo. Então os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13, que aparecem aqui na atividade, eles são números primos, porque eles só têm dois divisores diferentes. Já os números naturais que possuem mais de dois divisores são chamados de números compostos. Então, os números 4, 6, 8, 9 e 10 que aparecem na atividade são números compostos, porque esses números possuem mais de dois divisores. Mas e o 1? O que a gente vai fazer com ele? A gente vai ver agora, olha só. Número 3. De acordo com as informações sobre números primos e compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva a sua conclusão. Gente, é bem simples. O número 1 não é primo nem composto. Ele não se encaixa em nenhuma dessas classificações porque ele só possui um único divisor, que é ele próprio. Número 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Sim, e veja que o número 2 é o único número par que é primo. Ele só é divisível por 1 e pelo próprio 2. Nenhum outro número par vai ser primo, porque todos os outros números pares eles são divisíveis pelo menos por 1, por 2, além de serem divisíveis por eles próprios. Número 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo?
Justifique sua resposta dando 3 exemplos que a comprovem. Olha só, não é correto, tá? Essa é uma confusão que muita gente faz, mas um número ser primo e um número ser ímpar não é a mesma coisa, tá? Existem infinitos números ímpares que não são primos. Aqui ao lado nós podemos ver aí 2 exemplos, olha só. O 1 ele é ímpar, mas não é primo e nem composto. E tem o 9 também, que tem mais de 2 divisores. Então 9, apesar de ser ímpar, não é primo. E além desses números, a gente pode citar o 15, que é divisível por 1, 3, 5 e 15. Tem também o 21, que é divisível por 1, 3, 7 e 21. E tem outros também. Tá? Como eu disse, existem infinitos outros números que são ímpares e que não são primos. Você consegue pensar aí em outros exemplos de números ímpares que não são primos? Me conta aí nos comentários. Vamos agora sistematizar mais conceitos. Para verificar se um número é divisível por outro, podemos calcular a divisão entre eles, o maior dividido pelo menor. Se a divisão for exata, concluímos que o maior é divisível pelo menor. Lembra o que é divisão exata? É divisão com o resto zero, tá bom? Em alguns casos, podemos verificar se um número natural é divisível por outro número, também natural, sem efetuar a divisão. Isso é feito através de regras práticas conhecidas como critérios de divisibilidade. Nas próximas atividades nós vamos ver aí algumas regras, alguns critérios de divisibilidade, tá bom? Número 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2, ou seja, em outros números divisíveis por 2, e responda: você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para a sua casa das unidades? Por quê? Olha, com certeza sim, todo número par é divisível por 2. E o algarismo das unidades de todo número par só pode ser ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Número 7. Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para a divisibilidade por outros números? Olha, para alguns casos sim, como a gente vai ver depois, mas não vale para todos os números. Tem que ficar bem atento a isso, tá bom? Número 8. Para o 5, eu sei que isso é válido, essa regularidade aí da ordem das unidades. Agora eu quero que você mostre se consegue estabelecer um critério, ou seja, uma regra, para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Vamos reforçar. O que é um critério? É uma regra. Vamos ver qual é a regra, qual é o critério de divisibilidade por 5. Dá uma olhada aí, olha só, esses números eles são divisíveis por 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, sempre de 5 em 5, tá bom? E o que esses números que eu falei, eles têm em comum? Eles terminam ou em 0 ou em 5, ou seja, o algarismo das unidades ou é 0 ou é 5. E isso é uma regra? É sim. Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Esse é o critério de divisibilidade por 5. A número 9 é bem interessante. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar os algarismos 3 mais 0, dá 3, que é divisível por 3. No caso do 33, se eu somo os algarismos 3 mais 3, dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar os algarismos 3 e 6, o resultado dá 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3, ou seja, que a soma dos algarismos também será divisível por 3? Olha, a resposta é sim. Inclusive, esse é o critério, essa é a regra de divisibilidade por 3. Um número será divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Pega o 42. Soma os algarismos. 4 mais 2 dá 6. A gente sabe que 6 é divisível por 3. Então, a gente conclui que o 42 é divisível por 3. Agora, pega o 71 e soma aí os algarismos. O resultado dá 8. Só que 8 não é divisível por 3, então o número 71 não é divisível por 3. Mas e se a gente pegar, por exemplo, um número grande? Olha só, esse número aí, 9.732.321. Vamos somar os algarismos? Olha só, 9 mais 7 mais 3 mais 2 mais 3 mais 2 mais 1 dá 27. Eu acho que você já sabe que 27 é divisível por 3. Mas vamos imaginar que você não saiba disso
Ou então assim que essa primeira soma deu um número muito grande e você não foi capaz de identificar se essa soma é um número divisível por 3. Aí o que a gente faz se isso acontecer? Você pode pegar o resultado, você pode pegar essa soma, e aí você soma os algarismos desse resultado de novo. E aí você pode fazer isso quantas vezes você precisar, até que a soma chegue a um valor pequeno, tá? Que seja fácil de você identificar se é ou não divisível por 3. E nesse caso aí, quando a gente soma os algarismos do 27, né, 2 e 7, a soma dá 9. E 9 é divisível por 3. Então isso significa que esse número grandão, 9.732.321, é divisível por 3. Número 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3 e por 2 ou por 5? Eu vou dar algumas explicações aqui bem mais simplificadas, especialmente para o 3, mas vai dar para entender direitinho. Tá? Eu vou fazer isso porque mais à frente a gente vai ver um fluxograma, que é um passo a passo bem detalhado para a gente verificar se um número é divisível por 3. Então, olha só, para verificar se um número é divisível por 3, passo 1, some os algarismos do número. Passo 2, se a soma for divisível por 3, é porque o número é divisível por 3. Caso contrário, o número não é divisível por 3. Passo 3, que só é necessário em alguns casos, tá? Se a soma for muito grande, some novamente os algarismos dessa soma até obter um resultado que seja fácil de verificar se é divisível por 3. Para verificar agora se o número é divisível por 2. Passo 1. Verifique se o número é par, ou seja, se o algarismo das unidades é 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Passo 2. Em caso positivo, o número é divisível por 2. Caso contrário, o número não é divisível por 2. Tranquilo. E para verificar se o número é divisível por 5? Passo 1. Verifique se o algarismo das unidades é 0 ou 5. Passo 2. Em caso positivo, o número é divisível por 5. Caso contrário, o número não é divisível por 5. Agora nós vamos falar sobre fluxogramas. Acompanha comigo. Em linguagem de programação, usamos esquemas que chamamos de fluxogramas para indicar passo a passo quais são as ações que temos de ter para realizar uma operação. Por exemplo, para saber se um número é divisível por 3, a gente pode dizer que os passos são... Olha, agora você vai ver um passo a passo bem mais detalhado do que eu coloquei anteriormente, tá bom? Olha, número 1, somar os algarismos do número. Número 2, ver se a soma dos algarismos está entre 0 e 9. Número 3, se a resposta for não, somar os algarismos de novo até que a resposta seja sim. Número 4. Se o resultado da soma for 3, 6 ou 9, o número é múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 3, tá? Número 5. Se o resultado da soma for outro, o número não é múltiplo de 3. Então, ele não é divisível por 3. Você viu que os passos aqui eles aparecem em uma lista, né? Mas nós vamos ver isso em um fluxograma. Pensa que o fluxograma é um passo a passo, tá bom? O fluxograma que eu vou te mostrar agora, ele é o mesmo que está na apostila do PET, só que eu fiz uma animação aqui para deixar mais claro para você qual é esse passo a passo. Então acompanha com bastante atenção. Primeiro, escolha o número. Depois disso, some os algarismos do número. Agora, verifique. A soma é um número entre 0 e 9? Para essa pergunta, nós temos duas respostas, não é verdade? Ou sim ou não. Se a resposta for não, você considera que essa soma é um novo número. E aí, o processo é repetido, você vai somar novamente os algarismos e vai fazer isso até quando? Até que a resposta para a pergunta desse primeiro losango seja sim. Aí nós vamos ter uma outra pergunta. A soma que você encontrou aí, que é de 0 a 9, ela é igual a 3, ou a 6, ou a 9? De novo, a gente pode ter duas respostas para essa pergunta, ou sim ou não. Se a resposta for não, é porque o número que você escolheu lá no início não é divisível por 3. Mas, se a resposta for sim, é porque o número que você escolheu é divisível por 3. A soma dos algarismos desse número é divisível por 3. Você pode aplicar esse processo aqui para qualquer número que você queira saber se ele é divisível por 3. É um passo a passo aí bem detalhado. E você reparou aí que existem setas e formas geométricas diferentes nesse fluxograma, né? Como que isso funciona? Por que aparece dessa forma? Você viu o seguinte,
Seguindo as setas, é possível saber o que fazer para decidir se um número é ou não múltiplo de 3. Relembrando, ser múltiplo de 3 é a mesma coisa que ser divisível por 3, tá? Nós vimos isso aí em aulas anteriores. E quanto às formas geométricas que aparecem aí, o que a gente pode falar sobre elas? Os balões ovais eles servem para as informações de entrada e saída. Como assim? O primeiro balão oval lá de cima indicava que a gente deveria escolher um número para dar entrada aí nesse processo de verificação. Os dois balões ovais que aparecem no final são as últimas respostas, né? São informações de saída, ou seja, esses balões eles dizem sim, o número é divisível por 3, ou então não, o número não é divisível por 3. Já os retângulos eles mostram ações necessárias, eles sempre dizem para a gente o que deve ser feito. E os losangos, você deve ter reparado, eles mostram perguntas. E dependendo da resposta que a gente dá a essas perguntas que aparecem no losango, a gente segue ou por um caminho ou por outro aí no processo do fluxograma. Belezinha? Agora vamos pensar. É fácil montar um fluxograma? Bom, depende muito da situação, tá? Tem que pensar bastante. E, assim, é muito importante você saber que não existe uma única forma de montar isso, tá? Não existe uma única forma de você indicar os passos, de colocar as perguntas e de dar os comandos. Isso depende muito de quem faz, de como a pessoa pensa. Mas todo fluxograma precisa ser claro o suficiente para que outras pessoas possam utilizá-lo sem dificuldade. Então agora é com você, na verdade é com a gente. Número 11. Construa um fluxograma capaz de concluir se um número é divisível por 6. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado o número, dizer se ele é divisível por 6. E tem um lembrete que eu até coloquei de outra cor. Se um número é múltiplo de 2 vezes 3, ele é múltiplo de 2 e de 3. A gente até poderia escrever isso de outra forma aí. Por exemplo, se um número é múltiplo de 6, né, porque 2 vezes 3 é 6, ele é múltiplo de 2 e de 3. Em outras palavras, o que está dizendo aí é o seguinte. Um número só é divisível por 6 se ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, se ele for par, mas não for divisível por 3, já era. Da mesma forma, se ele for divisível por 3, mas não for par, também já era, não vai ser divisível por 6. As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, tá bom? Eu vou te mostrar o meu fluxograma, mas você pode pensar de outra forma, você pode fazer outro do seu jeito, tá bom? Acompanhe aí comigo. Primeiro, escolha um número para testar nesse processo. Agora, observe o algarismo das unidades desse número. Primeira pergunta. Esse algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8? A resposta pode ser sim ou não. Se a resposta for não, é porque esse número não é par, não é divisível por 2, então nem precisa verificar se ele é divisível por 3. Com certeza ele não vai ser divisível por 6. O processo encerra aqui. Só que a resposta a essa pergunta pode ser sim. Aí, nesse caso, execute o seguinte comando. Some os algarismos do número. E temos mais uma pergunta. A soma é um número entre 0 e 9? Aí a resposta pode ser sim ou não. Se a resposta for não, considere a soma como um novo número e repita o processo somando novamente os algarismos desse novo número. Você vai fazer isso até que a resposta seja sim. Aí tem uma outra pergunta. A soma é 3, 6 ou 9? Pode ser que sim, pode ser que não. Se a resposta for não, é porque o número não é divisível por 3, então não tem como ele ser divisível por 6, o processo encerra aí. Mas, se a resposta for sim, é porque o número é divisível por 6, aí o processo encerra agora. Olha, eu vou te falar uma coisa, até que foi divertido montar esse fluxograma, viu? Eu gostei. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!